Naquele labirinto sombrio, o homem ficou assustado com a criatura que observava. Parecia uma espécie de anjo misturado com um demônio. Não sabemos o que seria. Isso deixou ele bastante paralisado. A criatura vem em cima dele com todas as forças. Tudo o que ele queria era se tornar um aventureiro da classe Mithril. Parece que no fim de tudo ele não morreu. Mas ele está diferente. Vejamos pela sua aparência. E é isso mesmo. O nobre guerreiro acaba de se tornar um esqueleto humano vivo. Ele mesmo acredita que isso não é possível. Está em desespero. O seu mundo agora virou de cabeça para baixo. Naquela vila, o dia começa muito cedo para os aventureiros. Falando assim pode até parecer legal, mas a vida de quem é pobre normalmente começa cedo. Exemplo, quem dorme até tarde são os nobres, os mercadores ricos e talvez os estudiosos com vidas desregradas. Teria a impressão dele, mas uma amiga sua que é muito estudiosa esquece provavelmente de dormir por dias quando fica focado em sua pesquisa. Ele pensa que em breve precisa ver como ela está. Apesar de que não entende muito dessas coisas, já que foi nascido e criado em uma cidade pequena demais para estar em um simples mapa. E o seu nome é Rent Faina, o aventureiro da classe Bronze. A propósito, os aventureiros acordam cedo por uma simples razão: conseguir pegar bons trabalhos. Nessa guilda de aventureiros provê tarefas adequadas às nossas classes e habilidades também. Terão todo tipo de trabalho como extermínio de monstros, escolta, coleta de plantas e materiais e até mesmo limpeza de dutos entupidos. Até que chegam seus amigos perguntando se ele vai para o labirinto do reflexo lunar de novo. Mas ele fala que se não tiver um ótimo trabalho, talvez sim. Questionando-se por que ele trabalha duro todo santo dia. Em questão, a maioria dos aventureiros forma grupos, mas ele normalmente tem a mania de trabalhar sozinho. Claro, ele tem os seus motivos, mas basicamente é porque ele não se acha muito bom nisso. Apesar de ser um aventureiro há 10 anos, ele ainda é classe bronze, a segunda classe mais baixa dos aventureiros. Mas até que ele consegue ganhar a vida aos poucos, caçando monstros e vendendo pedras mágicas e outros materiais para a guilda. Até porque para um aventureiro ele é um cara bem precavido. Ele tem até mesmo uma economia de emergência. Contudo, sempre tem um contratempo. E naquele momento, ele perdeu a prudência que é essencial para todo aventureiro. Embora o labirinto do reflexo lunar tenha sido totalmente explorado e ficado muito deserto, ele encontrou algo inacreditável. Andando em direção a um buraco que não devia ter acontecido no momento, ele pensa: será? Provavelmente uma passagem secreta? Seu rosto brilha de alegria, parece que ele descobriu algo. E pelo visto ele encontrou uma área bastante inexplorada. Talvez ele ache itens mágicos e armas valiosas. É o que ele pensa. Não. Ele já deve ganhar um dinheiro só para levar essa informação à guilda. Ele pensa que deveria ter ignorado, mas o seu instinto disse para seguir em frente em uma área tão suspeita e perigosa. E essa foi a sua pior tolice. Aquela criatura misteriosa que não sabíamos no começo, na verdade é um dragão. O maior de todos os monstros. Um dragão de verdade, ali diante de seus olhos. De acordo com as lendas, eles podem adquirir muitas formas diferentes. Alguns são bem maiores que a maioria dos dragões comuns. Embora ele nunca tinha visto um dragão na vida antes, já soube na hora que era um dragão. A sua grande presença. Ele sentia tanta pressão no seu corpo que não se movia 1 milímetro. Como um eterno aventureiro de classe bronze, ele não teve nenhuma chance contra essa criatura tão excepcional. Depois disso, ele se pergunta como está vivo após ser devorado por um dragão. Bem, de certa forma ele está vivo entre aspas. Claramente ele é um esqueleto. Se ele é um morto-vivo agora, um monstro que dizem ser imortal, um bispo ou sacerdote poderia facilmente destruí-lo com magia de purificação. Isso porque os mortos-vivos violam a providência divina, de que mortos não devem permanecer neste mundo. Pensando assim, ele acha que realmente morreu mesmo. Mas, apesar de tudo, ele tem consciência e memória.
Bem, nesse caso o importante agora é voltar para a cidade primeiro. Mas pense só no vexame que seria. Facilmente capturado. Pessoas olhando para ele com olhares estranhos. Parece que não dá para fazer isso. Ele não deseja morrer de novo. E ele também não quer ser destruído. Isso deixou sua cabeça muito confusa. Mas não adianta ficar pensando agora em algo que não tem resposta. Parece que aquela criatura sumiu de repente. Mas o que mais importa é que ele tem que sair desse lugar. Esses labirintos que são encontrados no mundo inteiro são pesquisados por estudiosos que querem explicar os seus mistérios, mas ninguém sabe ao certo de onde vieram ou como funcionam. Labirintos são de vários tamanhos, mas itens mágicos e tesouros estão escondidos neles. E monstros aparecem toda hora de surpresa. Até monstros são um mistério. Pensa que todos devem ter ido para o labirinto de Lua Nova, que dá mais dinheiro, claro. Talvez, se ele esperar alguns dias, deve aparecer algum aventureiro solo como ele. E então ele vai tentar trocar uma ideia. Mas primeiro ele precisa dar um jeito de conseguir falar. Até que se depara com um esqueleto igual a ele. Mas ele pensa que seu corpo está muito pesado. Não se sabe se isso é pela falta de músculos, mas o seu físico decaiu muito. Ele poderia até perder para uma pessoa comum. Bem, isso é natural, ele é um esqueleto como ele. Ele poderia derrotá-lo facilmente sem problema se fosse humano. Será que ele vai conseguir? Mas parece que não. A espada parece ser muito mais pesada que o próprio esqueleto. O esqueleto cai e nem ao menos consegue colocar a sua perna de volta. É óbvio que não dá para usar umas técnicas dessa forma de espadas quando se tem somente ossos. Mas e suas outras habilidades? Todos os seres vivos conseguem usar sua energia vital para ter uma força. Então ele pensa nisso, a sua energia espiritual. Pelo visto agora ele consegue usar. Se ele melhorar o seu esforço e seu ataque usando a sua energia espiritual, poderá ganhar de lavada. Aquele esqueleto que acabou de derrotar fez automaticamente ele recuperar a sua energia espiritual, a mesma que ele acabou de usar. Mas no passado, ele obtém informações de que monstros são algo muito misterioso ainda. Com tempo e experiência, eles se tornam existências ainda maiores. Mas ele questiona que humanos também são assim. Crescemos com o treinamento. Por exemplo, ela cita que um esqueleto não passa de um esqueleto. Mas, em raras ocasiões, eles podem virar ghouls. E isso é conhecido como evolução existencial. Evolução existencial é um dos assuntos que ela mesma faz. Então ele pensa que ghouls também são mortos-vivos, mas possuem carne e são mais parecidos com humanos. Com apenas um manto e uma máscara escondendo sua forma, ele poderá voltar à cidade. Bem, então ele pensa que primeiro ele deve tentar atingir uma evolução existencial. Irá derrotar monstros neste labirinto e virá um ghoul. A mesma garota está esperando por ele, dizendo que ele está demorando muito. Parece que vai ter que fazer a janta sozinha. Derrotando o quinto, parece que sua mobilidade melhorou bastante. Além disso, essa luz misteriosa parece ter um efeito de cura. Graças a isso, ele consegue usar a sua energia espiritual a cada luta. Ele irá tentar lutar um pouco mais contra algum outro monstro, mais poderoso que ele. Slimes também são monstros fracos como esqueletos, mas esses bichinhos não podem ser subestimados. Ataques físicos são menos efetivos contra monstros amorfos e líquidos. Então ele pensa que é muito mais fácil derrotá-lo com magia, mas infelizmente ele não tem sequer uma habilidade o bastante para usar magia de ataque. O máximo que ele consegue usar é realmente magias utilitárias para fazer fogo. Sendo assim, só resta derrotá-lo com ataques físicos. E há duas formas. Primeira, como sabemos, acertar todo o seu núcleo ou estraçalhar sua forma líquida a ponto de que não se regenere. Como ele não tem habilidade nem força para isso, só consegue derrotá-los gastando a sua reserva de energia espiritual uma vez por dia. Podemos dizer até que esse é o seu arqui-inimigo. O slime começa a atacá-lo. A sua lâmina não é o bastante. Ele recebe o ataque, mas mesmo assim se regenera. Mas foi por pouco tempo. Parece que ele deu sorte e acertou o núcleo de primeira. Agora primeiro ele vai pegar essa tal pedra mágica. Slimes têm a habilidade de soltar uma bomba ácida, mas depois que elas morrem, não há ácido no corpo deles. Na verdade, colocar a mão nessa coisa deixa sua pele lisinha. Ele pensa que fluidos límpidos de slime são usados para fazer cosméticos, pensando que não precisa fazer cosméticos com monstros. Mas o desejo feminino por beleza não tem limites.
e isso deverá pagar alguns dias na sua pousada. No dia seguinte, Sheila pede que todos vão aos lugares com muito cuidado. Um homem chega informando que a novata achou um grupo. Pela sua carta de recomendação, ela não tem muita experiência real, mas é muito boa com a espada. Como ela pensou que não tinha uma boa vaga para ela, pensou em pedir para o Rente. Mas infelizmente, ele não veio desde ontem. O que seria raridade, ele perguntando se não pegou algum trabalho de longa duração. Mas ela disse que não. Então informou a novata que apresentaria um veterano atencioso se ela esperasse alguns dias. Mas pelo visto ela parecia que precisava de muito dinheiro. Então ela mencionou o labirinto do reflexo lunar. Bem, ele disse que se ela é boa na espada, deve conseguir se virar mesmo sendo uma novata. Ela avisou sim, para não se exceder demais. Enquanto isso, o Rente não sente nenhuma vontade alguma de dormir e também não tem fome. Óbvio, ele é um morto-vivo. Apenas se comer, isso tudo vai cair no chão. Ele tentou lutar a noite inteira, mas parece que essa coisa de evolução existencial não acontece tão rápido assim não, hein? As habilidades físicas decaíram bastante quando ele se tornou um mero esqueleto. Mas, depois de derrotar os monstros, está praticamente igual a antes. Ele testou a sua energia espiritual, que agora funciona. Também ele consegue usar a sua mana. Consegue até mesmo usar a sua energia divina mesmo sendo um morto-vivo. Essa tal energia divina, além de curar feridas e doenças, é um poder bastante útil que pode purificar a água e retardar o apodrecimento de comida. Bem, agora esse pão deve durar uns 3 dias, pensou ele. Ele espera que tenha um corpo que precise de pão daqui a 3 dias também. Bem, não adianta pensar nisso, ou vai ficar perdendo a cabeça novamente. Por hora, ele deve se focar ainda na evolução existencial. Ser uma forma bastante segura de derrotar os monstros aos poucos. Pensando que se ele consegue derrotar 1, ou 2, 3 talvez é meio difícil. Se for 4 ele vai fugir. Mais de 5 é difícil encontrar grupos assim nesse labirinto. Mas se encontrar, já era. Pensando que é muito fraco agora. Já são 10 anos como aventureiro. Se incluir o treinamento que veio antes, 20 anos. Não é só isso. Mas até os aventureiros de alto nível raramente têm energia espiritual, divina e mana. Ele pensa que quem dera ser forte em ao menos umas das 3. Ele pensa que não leva muito jeito para ser um aventureiro de verdade. Normalmente as pessoas largam a vida de aventureiro após alguns anos e voltam para a vila para trabalhar no campo ou procuram outro trabalho. Mas ele achou que ia dar certo desde que ele pudesse sobreviver, claro. Treinou todos os dias, sem falta. Pediu para uma conhecida ensinar sobre monstros e magia. Aceitou todo tipo de trabalho, por menor que fosse. Ele fez isso por 10 anos, apenas pelo seu sonho. Tudo isso só para se tornar um aventureiro da classe Mithril, algo que está acima do ouro e da platina. E mesmo quem tem talento nato chega facilmente nessa classe. São aventureiros que salvaram nações. Por isso ele precisa alcançar a classe Mithril, custe o que custar. Viveu somente para isso e não vai desistir só porque virou um esqueleto. Dessa vez agora ele derrota os esqueletos com mais facilidade. Ele está sentindo mais força desde quando ele era humano? Slimes também não são mais um problema para ele. Não é coincidência. Ele está ficando mais forte. Pensando em colher esse material, que sorte poder conseguir um líquido limpo de novo. Slimes ficam bem estranhas depois que absorvem algo. Até de enxergar alguma coisa misteriosa. Aquela energia que ele absorveu da slime automaticamente está fazendo ele se regenerar. Rente achou que poderia se tornar humano mais uma vez, mas apenas ficou um pouquinho mais seco. Mas pelo menos agora ele tem carne. Para um ghoul isso é um avanço e tanto. Ele continuar se esforçando talvez se torne um morto-vivo de maior classe. Isso mesmo, vampiros são praticamente iguais aos humanos. Será que pelo menos ele desenvolveu os músculos das suas cordas vocais? Ele precisa treinar mais um pouco. Os goblins parecem ser perigosos em grupos, mas ele pode separá-los usando as salas e corredores para evitar o problema. Não sabe se é porque evoluiu para um ghoul e agora tem alguns músculos, mas está muito mais ágil de quando era apenas um esqueleto. E a maior surpresa foi o aumento da sua mana e das suas energias espirituais e divinas. Além disso, o seu corpo agora pode se fortalecer como uma espada. Ao derrotar os goblins, ele se pergunta que talvez agora ele possa ser mais forte até mesmo que um humano. A novata luta contra um dos esqueletos. Consegue derrotar um deles com bastante esforço. Fazia tempo que ele não via um ser humano
mas ele pensa que não pode aparecer assim. Ele apenas é um ghoul. Ela tentaria fugir ou tentaria matá-lo. Então ele só vai ficar observando de longe. Mas que inveja dos humanos. Seria ela uma novata? Pensou ele. É bem difícil de crer, mas conhece praticamente todos os aventureiros daquele lugar. Mas o fato é que os aventureiros podem ser um pessoal difícil de lidar. E muitos tiram sarro de gente fraca como ele era. Tentam nos fazer levar a culpa por algo que eles mesmos fizeram. Conhecer as habilidades e as amizades de cada um pode facilitar bastante as coisas. Ter menos gente ruim por aqui melhorou a qualidade dos aventureiros de Malt. E parece que a guilda o vê como alguém gentil, por mais fraco que ele seja. Ele ainda não foi recomendado à aposentadoria. Um esqueleto acaba de dropar, mas ele ainda consegue se defender. Ele pensa então que ela recebeu um treinamento adequado, mas ela é muito fraca ainda, então precisa acertar muitos golpes. Ele deve ter a ideia de se esquivar e derrotá-lo aos poucos. Ela disse que não vai deixar um esqueleto derrotá-la. E aplicar o golpe, ele consegue rebater a sua espada, até que o ghoul aparece e consegue defendê-la a tempo. Ele disse que é Rent, com aquela voz meio esquisita, e ela fica assustada. Ele disse: por favor, escute, não é o seu inimigo. Mas ela fica se perguntando: ué, ele consegue falar? Ele disse que é Rent, um aventureiro. Mas se você é Rent, então por que você está dessa forma? E ele fala que morreu, mas de certa forma está vivo. Ela disse que ele não parece ser um monstro real. Ele só quer um favor, que compre roupas para ele, porque deseja voltar à sua terra natal. E ela fala que acha que alguma túnica irá esconder o seu corpo. Ele oferece o dinheiro e disse que se comprar essas roupas para ele, pode ficar com o restante do dinheiro. Seu nome é Rina e ela fala como filha de cavaleiros, irá retribuir gentilmente esse favor. Parece que ela está bem atenta com ele. Para uma aventureira, esse é o jeito certo de ser. Um aventureiro decente imediatamente relataria à guilda sobre um ghoul estranho como ele, mas acha que ela não irá traí-lo. Ao lutar com Slime, ele fala que é difícil de acreditar, mas está muito mais forte do que quando era um humano. Não só tem mais força, mas o seu corpo se move exatamente como ele quer. Ele também acha que a sua visão está bem melhor. Não, isso provavelmente é o que chamam de intuição de combate. Então é assim que os vitoriosos enxergam o mundo. Pensar que ele só conseguiu o poder que ele mais queria depois que acabou nesse corpo imundo. Ina apareceu com o que ele queria. Ela sente que ele melhorou um pouco na conversa. Ele praticou e isso é bom. Ah, claro, isso é o que você pediu e o seu troco. Ela ainda está muito assustada com essa situação, pedindo um pouco mais de tempo. Só um pouco, até ela se acostumar. Ele ficou surpreso com a sua nova roupa, uma cor bastante simples que ninguém vai ficar olhando, e uma túnica que esconde o corpo inteiro, como de um mago. Isso seria maravilhoso. Agora ele está pronto. Perde um pouco de visibilidade, mas só se for 1 ou 2 monstros. Rina foi muito mais esperta e prática. Achou que ele não convenceria com esse rosto na rua. Então, ela o trouxe uma máscara, mas por algum tipo de coisa estranha. Mas, ao colocar a máscara, ele não consegue tirar. Pede desculpas e disse que essa máscara chamou bastante a sua atenção na primeira olhada que deu na barraca. Barraca? Então não foi uma indicação de guilda? Não. Eu só comprei essa máscara na barraca, disse ela. Ela também verificou se havia maldições e nada aconteceu quando tocou. Uma maldição que se ativa quando você coloca, não é? Ele não tem sorte mesmo, hein? Então precisa testar. Ela fica impressionada porque ele consegue usar agora a energia divina. Agora que tem mais energia divina, talvez consiga quebrar uma maldição básica. Mas acaba toda a sua energia e ele não consegue tirar. Ela pede perdão por trazer esse item amaldiçoado. Tudo bem, não se preocupe, nesse momento preciso esconder meu rosto de qualquer forma. Ela somente reagiu à energia divina, só precisa economizar dinheiro e pedir a um clérigo poderoso para quebrar a maldição, disse ele. Ela entendeu que Rent não é uma pessoa ruim, não está mais com medo. Ele agradece e disse que não precisa se forçar, até o dia em que estiver realmente acostumada com ele. Andando na carruagem, ela fala que registrou como aventureira na guilda da capital, mas há muitos aventureiros famosos lá. Como não havia trabalho para uma novata como ela,
Eles recomendaram que ela viesse para Malte, inclusive porque tem ótimos labirintos. Ele disse que foi uma boa escolha, mas está surpreso por ela estar disposta a vir tanto assim para o interior. Ela queria ver o mundo acima de tudo. Ao chegar na guilda, ele fica meio tímido, dizendo que eles saberão algo errado assim que ele mostrar sua identidade. Então ela sugere que entre pelo outro portão. Vamos para o portão do oeste, nesse caso. Ela ajudará o máximo que puder até chegarmos à cidade. Não, até mesmo depois disso. Sim, ele precisa de alguém que ajude, mas ele ainda acha que é um monstro. Se ajudar a entrar na cidade, você será uma criminosa. Poderá até perder a sua licença. Então não seria arriscado você ficar comigo. Ela disse que se não tivesse conhecido ele, provavelmente estaria morta. Então, pelo menos uma vez, acha que não há problema em arriscar a sua vida por ele. Ao mostrar as suas identificações e quase conseguir entrar, um dos guardas fala que ele tem uma aparência bastante incomum. Por acaso você já esteve aqui antes? Você já esteve em Malte? Disse um deles. Mas ao tentar tirar a máscara, ela disse que a máscara não tem como fazer isso. Está amaldiçoada. E também fala que ele ficou horrivelmente ferido depois de lutar contra um monstro, sabe? Por isso comprou a máscara para esconder a cicatriz. E também, o fato de que ela foi amaldiçoada só piorou tudo. Então eles ficaram bem compadecidos com isso e disse que precisam doar muito para a igreja, para que um clérigo remova a maldição. Assim eles ficaram convencidos e deixaram entrar. Ele agradece a ela por ter sido tão habilidosa em lidar com isso. E ela fala que está apenas pagando a dívida que tem com ele. E do nada, Rint foge dela. Ela realmente é uma boa garota, mas ele acha que vai causar problemas. Todos que ele conheceu com talentos assim logo o deixaram para trás. Ele sente muito, mas quando parecer um pouco mais humano, irá se desculpar. Ele ficou até meio sentido de ter que manipular uma garota gentil como a Rina. Além disso, precisa ver alguém que tenha problemas no passado e sabe que vai guardar segredos. Lorraine está dormindo, mas ao ver a sua voz, ela desperta e fala por que ele está com essa aparência dessa forma. Ao tirar a luva e mostrar sua verdadeira forma, ela pergunta o que aconteceu.